Olá pessoal, eu sou Marcos Fucaroli. Quero falar para vocês os 5 passos para você superar o medo de dirigir. Se você ainda não é inscrito no canal, dá um like e compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda e vai ajudar o nosso canal a divulgar e ajudar milhões de pessoas que estão precisando do nosso trabalho. Iniciando, o primeiro passo é você identificar o nome do seu medo. O nome do seu medo se chama amaxofobia. Você pode pesquisar. Eu quero passar para vocês os 5 passos para você sair e se libertar desse medo, tá? As pessoas que são acometidas pela amaxofobia, a pessoa após se habilitar, as pessoas que estão ao seu redor, o instrutor, simplesmente fala que você precisa meter a cara. E é justamente nessa hora de meter a cara onde você se depara com situações que você não vai ter controle e aí começa a sentir medo de causar um acidente, medo de fazer uma coisa errada, medo de ser criticado por outras pessoas. E aí, como você não sabe lidar com esse medo, o que é que realmente causa esse medo, você deixa de dirigir. A amaxofobia, o medo de dirigir, faz com que as pessoas se tornem dependentes de outro. Você não consegue a sua independência para você ir aos lugares, ir ao trabalho, fazer um passeio. Sempre você vai depender de outras pessoas para poder levar e conduzir aos lugares. Os principais sintomas, uma pessoa que tem medo de dirigir, você vai notar tremor, a pessoa começa a tremer as pernas, começa a suar frio, você começa a sentir dor de barriga, né? Aquela vontade, aquela barriga rolando, você fica com a mente confusa, dá um branco na sua mente no momento que você pensa em dirigir. Você já começa a passar mal só no momento em que você pensar em dirigir. O momento em que você aceitar que você precisa da ajuda de um especialista, vai ser muito mais fácil para você superar essa situação. Enquanto você estiver achando que é só praticar, enquanto você estiver achando que é só contratar aulas extras, e você não for trabalhada de modo profundo, você não vai conseguir sair dessa. Você não vai conseguir perder esse medo de dirigir. O medo de dirigir, ele pode ser desenvolvido para um trauma. No momento em que você começa a praticar, sentindo medo de dirigir, você vai começar a errar. E esse erro pode acontecer algum tipo de acidente e você ficar traumatizada. Por exemplo, você pode subir numa calçada, você pode bater num poste, você pode derrubar um portão, você pode até bater num ciclista, bater numa pessoa que está tentando atravessar a rua, e isso pode lhe causar um trauma profundo. E você já identificou quais são os seus medos? Você sabe enumerar o que você sente quando pensa em dirigir? O que é que você já fez para poder superar esse seu medo? Qual o seu maior medo quando você está pensando em dirigir? A sua família participa desse problema? Quantas vezes você já pegou no carro sozinho ou sozinha? Um dos principais motivos para você se encorajar é você conhecer a regra de trânsito. Saber interpretar que as placas de trânsito estão querendo te informar. A verdadeira interpretação. Qual é o seu direito, qual é o seu dever, você precisa entender para nesse momento você interpretar de forma correta. A principal causa de acidentes é você não saber dominar o carro. É você não saber parar e não saber sair na hora correta. O trânsito, ele está sempre em movimento. Você tem que aprender a engrenar o seu veículo naquela corrente de tráfego. Então, no momento em que você não entende e não sabe como você parar de forma perfeita e nem sair de forma perfeita, você não vai conseguir ter sucesso. Uma dica para você tentar sozinho superar esse medo de dirigir: vá a um local livre, onde não há nenhum tipo de atores no trânsito, tá? Uma rua deserta, ok? Contanto que ela tenha marcadores, ela tenha postes. É um local que foi recentemente loteado e você vai encontrar vários postes a cada 100 metros, e você vai utilizar esses postes como referência. Então, em linha reta, tá? Simplesmente em linha reta, você vai começar a parar
sair com o seu veículo e parar exatamente nessas referências. Utilize essas referências repetidas vezes. Aí você vai começar a trabalhar a tua parada e a tua saída. Outra dica muito importante é você conhecer a sua ferramenta de trabalho. Eu chamo o veículo de uma ferramenta de trabalho. Você precisa conhecer cada detalhe daquela ferramenta, como você utiliza e saber interpretar cada utilização. Então, o acelerador, ele tem um princípio, o freio, ele tem um princípio, a embreagem, ele tem um princípio. Então, se você não conseguir unir esses três princípios e entender a finalidade, você vai ficar perdido, tá? A questão emocional, ela precisa ser muito trabalhada para que você, no momento em que estiver passando por um momento de dificuldade, e essa dificuldade é justamente em tomar a decisão, é você saber o momento certo. Então, esse lapso de tempo, se eles não estiverem associados, eles não estiverem bem sincronizados, você pode errar, e errar feio, no qual poderá ocasionar um acidente. Grande parte das pessoas, com o auxílio de um instrutor ou um amigo muito paciente, poderá se libertar desse medo. Então, como falei que uma boa parte das pessoas consegue se libertar, observando que entre 7% e 10% da população desenvolve a maxofobia, então uma boa parte, um bom percentual dessas pessoas conseguem através da ajuda de um instrutor ou de um amigo. Para adquirir confiança na hora de dirigir, você tem que conhecer muito bem a rota que você vai fazer, o trajeto que você vai fazer com o carro. Você tem que conhecer bem o seu veículo, saber que você pode chegar com segurança até o local que você escolheu. Você pode utilizar-se de aplicativo, na qual você vai ver como é que está a condição de trânsito e fazer uma boa navegação. Você que realmente precisa de ajuda, você já passou por maus momentos no momento que está dirigindo, agora enrolou um pouco. Você que não consegue encontrar um especialista, procure o SOS Dirigir. Nós temos todo o treinamento, toda a orientação especializada para que você, em até 24 horas, se libertar dessa sensação, desse problema na sua vida. E você vai ganhar muito com os resultados. Você vai ser livre, você vai ser independente, você vai poder dirigir o seu veículo, você vai ter conforto, segurança, tudo isso através do método Fuka-Horen. Uma questão muito corriqueira é a presença da ansiedade. A ansiedade, ela é a inimiga número 1 das pessoas que não conseguem dirigir, porque antes da coisa acontecer, a pessoa já começa a sofrer. Eu digo sempre que é sofrer na véspera, Você começa a sofrer um dia antes da coisa acontecer. Isso é a ansiedade. Primeiro porque você não sabe lidar ainda com aquele acontecimento, e aí você já começa um dia antes a sentir os sintomas, do que realmente poderá acontecer. Então isso se chama ansiedade. Então a grande dica é você não pensar em nada que esteja fora do seu alcance visual, tá? Então, só pense no que estiver ao alcance do seu visual. Aí sim, você vai começar a tomar as decisões certas, tá? Pensar em que vai acontecer um acidente, pensar que aquela via está engarrafada, pensar que vai ser difícil fazer uma conversão adiante, pensar que você vai estancar o carro, o motor vai apagar, pensar tudo negativo antes que isso venha a acontecer. Esse é um dos maiores problemas que você vai enfrentar quando você desenvolve a maxofobia, que é o medo de dirigir. Agora vai aquela dica maravilhosa para você. Se você quer tentar sozinho perder seu medo de dirigir, primeiro procure entender, conhecer melhor o teu carro, Volte para a estaca zero, comece a conhecer todos os comandos do teu carro, comece a ser curioso, comece
saber para que e por quê, né? Para que eu tenho que usar essa ferramenta? Como eu utilizar essa ferramenta? O que ocorre se eu errar esse comando? Então, quando você tem toda essa resposta, antes de você começar a utilizar a ferramenta, você vai ter muito mais sucesso. Agora, o recado final para vocês: se você não quiser mais perder tempo na sua vida, se você quiser aproveitar todos os benefícios que um veículo pode causar na sua vida, né, que ele pode lhe dar de benefício, lá vai. Venha contratar o SOS Dirigir. Através do método Fuka Rory, nós vamos fazer você dirigir em até 24 horas. Acessando o site, você vai fazer o seu contato e vamos atender você em qualquer lugar do Brasil com a nossa mentoria exclusiva. No dia 30 de abril, eu vou revelar online, do meio-dia às 14 horas, o que nenhum especialista até o momento revelou. Nesse momento, nessas 2 horas, eu vou destravar sua mente, mostrar para você qual é o caminho, o passo a passo, para que você consiga pegar no seu carro com total